Agora eu chamo o Pierre, que vai apresentar aí mais um entrevistado no programa Voz do Litoral especial desta segunda-feira, né, Pierre? Infelizmente, a gente tem que abordar esse assunto. Pois é, especial por uma causa bem triste, né? Afinal de contas, tivemos no domingo atos antidemocráticos e terroristas na capital federal. E por isso agora eu vou conversar com o deputado estadual aqui pelo PT, do deputado Arilson Chiorato, que participa agora por Zoom aqui do Voz do Litoral. E vai conversar com a gente. Eu acredito que o deputado não está me escutando, né? Ele está fazendo sinal de que não está me ouvindo. Não sei se o deputado já está me escutando, se já estiver ouvindo. Se ele puder fazer um gesto, ainda não, né? Deputado, a gente está tentando restabelecer o contato, então, com o deputado estadual pelo PT, Arilson Chiorato. E é muito importante conversarmos com essas lideranças políticas, com essas pessoas que compõem não só oposição ou situação, porque nesse momento não existe lado. Aliás, existe sim um lado, é pela democracia, pelo povo brasileiro, mas não existe sigla partidária. Todos estão unidos em prol da democracia. Por isso a gente está restabelecendo o contato, então, com o deputado estadual Arilson Chiorato, para que ele possa falar como foi que recebeu essas informações, esses vídeos, a forma como isso acabou impactando o dia, o domingo e também a estratégia que vai ser adotada para que não aconteçam outras manifestações como essa, sejam manifestações em rodovias do estado do Paraná, ou sejam ações antidemocráticas e terroristas, como aconteceu lá na capital federal. Acredito que agora sim. O negócio das manchetes, você conferiu na reunião, ela vai acontecer, a reunião com os governadores ou não? Isso, a reunião com os governadores acontece hoje às 6 horas da tarde, essa reunião emergencial. Né? Ontem mesmo o presidente Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convocou os governadores do país para que esses governadores dirijam-se então à capital federal para que haja essa reunião. Essa reunião está prevista para acontecer às 6 horas da tarde. Inclusive o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já confirmou presença. Outros governadores também afirmaram que irão se deslocar até a capital federal para ter essa conversa, esse encontro com o presidente da República, e o foco vai ser, de fato, discutir medidas para que o que aconteceu ontem em Brasília não se repita aqui no país. Também vale reforçar que agora pela manhã aconteceu uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente em exercício do Senado, com a presidente do STF e também o presidente da Câmara dos Deputados, e eles assinaram uma nota conjunto afirmando que são em prol da democracia e que repudiam veementemente o que aconteceu ontem no Distrito Federal. Agora sim, o nosso contato já foi restabelecido com o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, que vai conversar com a gente, deputado. Na sua avaliação, esses atos que aconteceram ontem em Brasília, eles acabam correndo o risco de se repetirem da sua avaliação? Desculpa. Agora voltou, pode falar. Agora está me ouvindo, né? O deputado está sim me ouvindo agora. Deputado, eu perguntava exatamente se, na sua avaliação, o que aconteceu ontem no Distrito Federal, ele acaba manchando a história da democracia no Brasil e se existe um risco, na sua avaliação como político, na sua avaliação como um legislador do estado do Paraná, desses atos terroristas, eles serem replicados em outras regiões do país. Seja muito bem-vindo ao Voz do Litoral, deputado. Eu agradeço a oportunidade, infelizmente, para falar de um momento tão triste para a história do Brasil, que a gente vivenciou ontem, presenciou ontem, acompanhou pela televisão, pela internet, é o rescaldo do bolsonarismo. Tudo que a gente vinha colocando tempos atrás sobre a forma violenta, a forma agressiva e fascista de agir, foi ontem exposta para todo mundo. As imagens que a gente viu de desrespeito às instituições, respeito ao povo, ao patrimônio público, representam uma parcela da sociedade minoritária que está doente, que está em delírio coletivo e que sofre muito com isso, porque muitos deles nem percebem que estão nisso. E foi criada aí uma redoma de mentiras, de fake news e de histórias mal contadas que levaram a isso tudo que a gente viu. O responsável número 1 por isso é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O número 2 é o governador do Distrito Federal. E o número 3 é o secretário Anderson Torres, de Segurança Pública do Distrito Federal, que era ministro da Justiça do Bolsonaro e permitiu que esse ato acontecesse, inclusive com apoio da polícia militar. No começo, escoltando os manifestantes pelas ruas e depois fazendo de conta que não tinha nada demais.
E eles entraram lá e cometeram o que a gente sabia que ia ser feito: violência, quebra-quebra, crimes. Um bando de pessoas que precisam ser punidas, precisam ser responsabilizadas, precisam ressarcir o erário público, mas mais do que isso, precisam ser tiradas de circulação da política para que entendam que o que fizeram é crime contra o STF, contra o Congresso, contra o Palácio do Planalto, mas contra o povo brasileiro. Eu acredito sim que se não tiver um acompanhamento das autoridades, das forças de segurança, isso pode se repetir pelo Brasil todo. Deputado, ontem tivemos aqui no estado do Paraná alguns... Está sem som agora, Pierre. Agora ele não está me ouvindo. Voltou. Não. Voltou a ouvir. Voltou. Deputado, tivemos ontem aqui no estado do Paraná algumas situações de manifestantes se reunindo para protestar. Inclusive, uma dessas reuniões de manifestantes aconteceu em frente a uma refinaria aqui no estado do Paraná. De que forma o PT do Paraná e, principalmente, os legisladores do estado, de modo geral, independente da sigla partidária, enxergam essa tentativa de manifestação também aqui no estado do Paraná e avaliam também medidas para que o que aconteceu em Brasília não aconteça aqui no estado? Veja bem, a gente tem uma decisão do STF, né, pedindo para se liberar qualquer trancamento de rodovias, a desocupação nas frentes dos quartéis e qualquer ato que deixe a população dos estados em condições de fragilidade e tenha violência. O que aconteceu ontem aqui no Paraná é uma tentativa de parar um ponto estratégico, que é a distribuição de combustível, para criar uma crise, né, de abastecimento e aí espalhar o caos. O que esse bolsonarismo radical que a gente vê nas imagens aí faz é uma coisa pensada, é uma coisa estratégica. Eles tentaram, né, conseguiram quebrar a Praça dos Três Poderes e queriam também tomar as refinarias e depois pontes e viadutos. A ideia deles é parar o Brasil, é penalizar o Brasil. São pessoas que não reconhecem o resultado das urnas, que são contra a democracia e que fazem de tudo para prejudicar o dia a dia do povo brasileiro. Nós aqui no Paraná criamos um canal de denúncia ontem à tarde pelo PT, tem um acompanhamento de 4 advogados. A gente recebeu de ontem até hoje mais de 1.000 denúncias de paranaenses envolvidos nos atos em Brasília, seja de forma de instigar, seja na forma de financiar ou participar fisicamente desses atos que ocorreram em Brasília. Nós vamos agora juntar tudo isso e estamos entregando para o Ministério Público, para a Justiça, para todos os órgãos competentes, para a polícia, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. O que foi feito ontem em Brasília tem que ser criminalizado, responsabilizado e punido. Nós não podemos permitir isso. A democracia do país não permite isso. Basta a gente ver ontem os líderes mundiais todos recriminando tudo isso que está ocorrendo no Brasil. Nós somos vergonha mundial. Nós não. Esse bando de baderneiro, arruaceiro e criminoso que teve lá em Brasília. Esses são uma vergonha internacional. Deputado, o senhor participou da equipe de transição do governo Lula, esteve próximo nesses dias que antecederam a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua avaliação, tendo início que esses atos terroristas acontecem logo no começo do mandato do Lula, o senhor acredita que é preciso traçar agora uma estratégia com todos os governadores do estado, unir toda a classe política em prol da democracia? Eu acho que a gente precisa de união e reconstrução do Brasil. Eu tive na equipe de transição e estava até sexta-feira agora, lá em Brasília, discutindo o pedágio e a questão da Copel. Vim embora na sexta-noite. E eu tenho visto e percebido que a gente precisa muito de união e paz, porque o povo não precisa passar pelo que está passando. Nós precisamos combater a miséria, nós precisamos reconstruir o Brasil. Deixaram um rombo fiscal imenso, mais de 400 bilhões de reais de rombo, usaram grande parte das reservas internacionais que o país tinha e deixaram a economia dilapidada. Acabaram com programas sociais, por isso a gente vê pessoas passando fome no Brasil, em grande quantidade, gente na rua. O que a gente precisa agora é restabelecer a normalidade. E a normalidade é as pessoas poderem comer 3, 4 vezes ao dia, terem seu emprego, para depois a gente galgar outros passos. Então, eu acho importante o gesto que o Lula fez, acho acertada a intervenção que ele fez à segurança no Distrito Federal. Quero parabenizar o Alexandre de Moraes pelo afastamento do governador de Brasília, responsável por esses atos também, pois se omitiu desse processo, foi conveniente, digamos assim, com tudo que estava passando, porque era mais que claro e publicizado que ia ter essa manifestação e não tomou conta. E acho que o momento agora é de união, independente do partido.
Aqui no estado do Paraná, eu sou presidente do PT e líder da oposição. Mas eu quero também aqui dizer que eu estou feliz de ver a atitude do governador Ratinho Júnior ontem, imediatamente colocar a polícia para tirar os baderneiros da frente da Repar. Eu acho que é isso que nós precisamos, de harmonia. Espero que agora o governo do estado cumpra a decisão do STF como um todo, tire os acampamentos de frente aos quartéis, desafogue, né, as pistas que estão trancadas, libere e a gente retorne à normalidade. Nós já ganhamos muitas eleições, perdemos muito. Eu coloquei um vídeo ontem nas minhas redes, do primeiro dia depois da derrota do Haddad para o Bolsonaro em 2018. Ele sendo entrevistado na frente da universidade, onde ele voltava da aula. E fiz um paralelo. Como que a gente está vendo isso hoje? Nós perdemos as eleições passadas e nos organizamos para disputar e ganhar essa última. E em momento algum a gente agiu com violência, com quebra-quebra, ou, mais do que isso, colocamos em dúvida a confiabilidade das urnas. Agora a gente vê aqui no Paraná até político eleito com urna eletrônica criticando a segurança. Olha, se você não acredita no resultado da urna, renuncie o seu mandato primeiro, fala que não concorda em ser eleito pela urna, aí você pode ter o caráter, a hombridade de discutir que é contra a urna eletrônica. Deputado, o senhor tocou num assunto bem interessante, que foi o comportamento dos adeptos do PT e das pessoas que votaram no Haddad em 2018, pós a decisão das urnas, e o comportamento dos adeptos do Bolsonaro e das pessoas que votaram no então presidente Jair Messias Bolsonaro, agora ex-presidente da República. O senhor acredita que é uma falsa simetria dizer que o que acontece agora aconteceu em 2018, afinal de contas, não tivemos nenhum tipo de vandalismo na Casa dos Poderes do Legislativo, Executivo e também do STF em Brasília, não tivemos pessoas bloqueando ruas, não tivemos atos terroristas na capital federal. É uma falsa simetria comparar as duas situações, né? Não tem comparação porque, na verdade, quando nós perdemos as eleições em 2018, nós simplesmente lamentamos o resultado, mas não tiramos a confiabilidade do sistema eleitoral da urna eletrônica, não fomos queimar pneu, não tracamos passagem, não tentamos bater em quem passava no carro com adesivo do Bolsonaro, nada disso. Recolhemos, choramos, engolimos o choro, nos organizamos e vencemos as eleições com o Lula, como já foi no passado. O Lula perdeu 3 eleições, uma para o Collor e 2 para o Fernando Henrique, e nunca fez isso. Agora, o bolsonarismo radical fez. E aqui eu quero fazer um recorte. Nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro participaram disso. Muitas delas, inclusive, são contra o que foi feito ontem. Agora, essa parcela radical, essa parcela raivosa, perigosa e criminosa, não pode participar da vida política do país e disseminar tudo isso que eles fizeram. Eles têm que simplesmente pagarem pelo que eles fez, que são criminosos, e lugar de criminoso é com a justiça. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Voz do Litoral, por conversar com o povo paranaense e com o povo do litoral do estado e trazer informações, então, em primeira mão sobre a estratégia lançada aqui no estado do Paraná e também no país para poder coibir que ações como essa, que atos terroristas como o que aconteceu ontem, voltem a se repetir. Muito obrigado pela participação. Eu quero agradecer a oportunidade de falar para a população paranaense, em especial do litoral, que o momento é de paz, o momento é de união e de construir o país. Se você conhece aquelas pessoas que participaram desses atos de forma criminosa, denuncie. Vá atrás do Ministério Público, vá atrás da polícia, faça a denúncia. Se tiver medo, faça a denúncia anônima, mas faça. Nós precisamos fazer com que eles paguem por tudo que estão fazendo ao país. Um grande abraço. Conversamos então com o deputado Arilson Chiorato, ele que é deputado estadual pelo PT aqui no estado do Paraná. E agora, Tônia, eu devolvo para você.